Deu Corinthians 2-0 para cima do São Bernardo no ABC Paulista. Gols de Yuri Alberto e Pedro Raul. O Corinthians está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. E a gente abre o Canelada falando desse jogo que você acabou de acompanhar na voz do Nilson César em todas as plataformas. Hora de falar do Corinthians, hora de falar dessa classificação do Timão. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, já deixa o seu like, já pode se inscrever no canal. É a Copa do Brasil, fim de semana tem Campeonato Paulista. Bruno Prado, muito boa noite para você, bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan. A sua análise dessa vitória do Corinthians por 2-0, um jogo quente, hein? Teve expulsão dos dois lados, até agora no final do jogo, nos acréscimos, uma briga, uma confusão entre os jogadores das duas equipes. Mas tá aí, Corinthians classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Bruno Prado, boa noite. Boa noite, Pedro, boa noite a todos. Eu esperava um jogo mais difícil para o Corinthians, né? Isso acho que é muito positivo do lado do Corinthians. Eu esperava um jogo duro, um jogo que o Corinthians corria risco. Essa era a minha opinião antes do jogo, que seria um jogo bem equilibrado e que o Corinthians corria risco até de ser derrotado, mas em nenhum momento ele correu esse risco. O Corinthians fez um gol logo aos 2 minutos, um gol de pênalti, que foi pênalti mesmo, e aí isso condicionou o jogo, né? E o São Bernardo não conseguiu ameaçar. Teve uma grande defesa do Cássio, que ali realmente o Cássio apareceu decisivo, como já foi decisivo em vários momentos na sua história pelo Corinthians, mas o Corinthians não teve grandes problemas, fez 2-0, mesmo com a expulsão do Rodrigo Garro, que para mim foi uma expulsão injusta, acho que foi uma expulsão bizarra até, mas o Corinthians ele levou bem o resultado. Não foi uma partida brilhante do Corinthians, mas foi tranquila, foi segura, não foi ameaçado por um adversário que tem as suas qualidades, que fez um bom Campeonato Paulista, que derrotou o próprio Corinthians nas últimas 2 vezes que enfrentou o Corinthians. Então não teve nenhum grande sufoco, que ao contrário do que eu esperava. Eu esperava um jogo bem mais difícil e, claro, méritos do Corinthians, deixou o jogo tranquilo. Foi uma classificação tranquila do time do Corinthians, funcionou acho que bem a formação com o Yuri Alberto e Pedro Raul juntos. O Yuri Alberto é um jogador que se sente à vontade quando tem mais espaço para correr, para circular. Ele não é exatamente um cara ali para ficar preso entre os zagueiros, jogando de costas. Ele tem essa dificuldade. O Pedro Raul é mais esse cara de área mesmo. Então, acho que foi uma vitória tranquila, não foi um espetáculo, um jogo muito travado, muito tumultuado, para mim uma arbitragem bem ruim. Sem VAR hoje, lembrando VAR, que nessa fase da Copa do Brasil ainda não tem o VAR. Sim, não tem, o que também é bizarro, né? Você jogar uma parte da competição com VAR, outra sem VAR, mas de qualquer maneira, acho que sim, o Corinthians não sofreu, e eu esperava que hoje fosse um jogo mais sofrido para o Corinthians, e o Corinthians conseguiu a sua classificação, em nenhum momento esteve ameaçada a classificação do Corinthians. São Bernardo 0, Corinthians 2. Logo no comecinho, como disse o Bruno Prado, o gol do Corinthians em cobrança de pênalti. Pênalti justo, acho que nem vou colocar em debate aqui, não houve polêmica. Pênalti claro para o Corinthians logo no comecinho, no primeiro ataque do jogo. No primeiro ataque do Corinthians na partida, o Yuri Alberto marcou. E depois, Pedro Raul, Corinthians terminou o primeiro tempo vencendo por 2-0 o São Bernardo. Um pouquinho antes do final ali do primeiro tempo, teve a expulsão do Rodrigo Garro. Aí sim, tem polêmica, porque a gente vai exibir o lance daqui a pouquinho. Nós vamos nos aprofundar nesse tema arbitragem, que foi, acho que, um dos protagonistas do jogo, né, o senhor Braulio da Silva Machado, por conta desse lance do Rodrigo Garro. Achei que foi expulso, concordo com o Bruno Prado, de maneira injusta. Eu acho que ele expulsou aí, de maneira justa, o atleta do São Bernardo, porque empurrou mesmo o Garro antes da batida do escanteio, e no segundo tempo fez uma falta que interrompeu um ataque promissor do Corinthians e utilizando ali o braço. Geralmente, em lance que envolve braço, a arbitragem já dá cartão amarelo. Então, achei que foi bem expulso o zagueiro do São Bernardo. Mas deixou de expulsar o Fagner, porque o Fagner deu uma cotovelada no segundo tempo, tá todo mundo publicando aí nas redes sociais. Achei que foi uma entrada muito violenta do Fagner e sem necessidade. O Corinthians vencendo por 2-0 segundo tempo e 10 contra 10, né? Enfim, achei que não tinha necessidade do Fagner fazer aquilo. Mas é isso que o Bruno pontuou. Daqui a pouquinho a análise do Flávio Prado nesse Canelada da Jovem Pan. 11 contra 11, o Corinthians criou chances e não deixou o São Bernardo se criar no jogo. Tanto que a primeira finalização a gol do São Bernardo nasce depois da expulsão do Garro. Aquele milagre que o Cássio fez, enfim, foi a primeira finalização do São Bernardo a gol no jogo.
né, nos primeiros 45 minutos da partida. Então, até a expulsão do Rodrigo Garro, um Corinthians que criava e não cedia muitas chances ao adversário. No segundo tempo, o atleta do São Bernardo é expulso, aí fica 10 contra 10. Aí eu achei que o Corinthians mais administrou do que jogou, né? Então, acho que é importante também fazer aqui essa pontuação. Corinthians 2-0 no São Bernardo. Flávio Prado, você que transmitiu esse jogo aqui na Jovem Pan com o Nilson César, com o Márcio Reis, com o Pedro Henrique Sperber, o Vanderlei Nogueira. Flávio, a sua análise dessa classificação do Corinthians: São Bernardo 0, Corinthians 2, os gols marcados por Yuri Alberto e Pedro Raul. Flávio. Boa noite, Pedro. Boa noite, amigos do Canelada. Foi uma surpresa para mim. Não dá para ser hipócrita, até porque está aí gravado. Eu imaginava que o jogo seria bem difícil para o Corinthians. Durante o bate-pronto a gente falou bastante sobre isso. Até colocava uma certa ponta de favoritismo para o São Bernardo, para jogar em casa, pelo que tinha jogado pelos 2 últimos confrontos entre eles. Mas o jogo, na hora do jogo, não teve nada disso. O Corinthians chegou, se impôs com muita facilidade. Teve um pênalti que aconteceu, fez o segundo gol, continuou mandando na partida. O São Bernardo só cresceu um pouquinho quando o jogador corintiano foi expulso, né, o Garro. Mas logo depois também já teve um jogador expulso e o segundo tempo foi deprimente, em termos de jogo de futebol, foi deprimente. Na hora você não sabia o que eles estavam jogando. Chega um cara estranho e fala, que esporte é esse que eles estão jogando? Deprimente. Aquela palhaçada de se jogar, tentar cavar falta, tentar cavar expulsão. Aquela coisa abominável, né, do nosso futebol, que infelizmente ainda persiste. Os caras acham que isso é esperteza, mas eles estão depondo contra o esporte. O segundo tempo foi deprimente, inclusive complementado pela idiotice de ficar jogando o sinalizador no campo e tal. Enfim, o segundo tempo foi um show de horrores. O segundo tempo foi realmente deprimente. Teve nada que presta no segundo tempo. Teve um chute de longa distância que o Cássio defendeu, mas é um jogo que deveria ter sido encerrado no primeiro tempo. Aí sim o Corinthians mostrou alguns jogadores jogando um bom futebol. O Torres foi muito bem. O garoto Mateuzinho entrou bem no jogo. Mais uma vez, o Hugo foi bem pelo lado esquerdo, jogou um bom futebol. Um outro menino volante também jogando bem. O Breno Bidon. O Breno Bidon entrou bem no jogo também. 19 anos. O Maicon sentiu antes da bola rolar, sentiu a coxa. E aí entrou o garoto Breno Bidon. E o Ranieri também jogando um bom futebol. Os caras mostraram assim, no primeiro tempo. Segundo tempo não teve futebol. Segundo tempo foi uma palhaçada. Foi uma coisa interminável. Mas a classificação do Corinthians foi extremamente merecida e fácil. Contrariando tudo aquilo que eu imaginava. Achei que o Corinthians teria muita dificuldade, que o adversário era o favorito, mas na verdade o Corinthians se impôs, o São Bernardo não fez nem coceguinha. O Corinthians se classificou com muita facilidade. Portanto, mérito para o Corinthians, né? Fez a parte dele num jogo que teve um tempo só de futebol. O resto não pode ser chamado de futebol. São Bernardo 0, Corinthians 2. E vou lembrar que pelo Campeonato Paulista, e confesso, a gente até comentou durante o bate-pronto, eu também achei que o Corinthians ia ter mais dificuldade contra o São Bernardo. Até por conta do reflexo do que foi o último jogo, que o São Bernardo venceu o Corinthians por 1-0 com um jogador a menos, né? Corinthians, é claro, comandado pelo Mano Menezes. Agora é o Corinthians do Antônio Oliveira. Mas naquele jogo também teve uma peculiaridade, que foi o Mano Menezes chamando o Yuri Alberto de burro. Isso deu o que falar na época. Agora, o atacante do Corinthians retornou ao estádio 1º de maio e marcou o primeiro gol do Corinthians nessa classificação de Copa do Brasil. Recuperou a confiança, não é, Bruno Prado? O que falar do futebol apresentado pelo Yuri Alberto? Parece que cresceu o futebol dele com a saída do Mano e a chegada do Antônio Oliveira, Bruno. Ele tá bem, tá vivendo um bom momento, tá fazendo gol. Hoje jogou pelo lado, é um jogador que precisa de se movimentar, não é um jogador fixo de área. Tá mais confiante fazendo gol, o jogador ganha confiança. Ele já havia trabalhado com o Antônio Oliveira no Santos, quando o Antônio era auxiliar do Gesualdo Ferreira. E tá bem, é um bom jogador. O Yuri Alberto ainda é jovem, ele tem 22 anos e já teve bons momentos na carreira, no Santos mais ou menos, no Internacional muito bem. No pouco tempo que ficou na Rússia, ele tem uma boa média de gols. Ele estava sendo tratado há pouco tempo como se fosse assim, um jogador horrível, um jogador que não tinha condição de jogar como profissional. Muita gente tratava dessa maneira, às vezes, o Yuri Alberto. Há sempre um exagero, né? Que quando ele chegou do Zenit, também foi tratado assim, vai ser o cara que vai resolver tudo. E aí, quando ele teve momentos ruins, e teve mesmo, tratava como se fosse um péssimo jogador. E não é nenhuma coisa nem outra, ele é um bom
bom jogador, jovem, tem uma carreira ainda longa pela frente e vai ter carreira em time grande. É um cara para jogar em time grande aí por bastante tempo. Não é nenhum gênio, não é nenhum jogador brilhante, mas é bom jogador e é útil para qualquer time aqui no Brasil. Ele é útil. Ele é um cara que pode jogar na área, pode jogar pelos lados, faz os seus gols. Eu gosto. E ainda bem que ele está jogando melhor, está mais confiante, está mais tranquilo, que ele passou por um momento bem difícil. Ô Flávio, eu puxei aqui os números do Yuri Alberto nessa temporada. 12 jogos, 6 gols marcados, contabilizando com o de hoje pela Copa do Brasil. É uma nova fase para o Yuri Alberto? Você acha que o Yuri... O que será que se passou com o Yuri Alberto desse tempo todo aí, muito questionado, cobrado pelo torcedor, não estava funcionando. Agora chegou o técnico Antônio Oliveira, parece que ele retomou aí parte da confiança e vem fazendo gols importantes aí para o Corinthians. Então, Pedro, o atleta ele precisa tomar muito cuidado com esse lado psicológico. Isso passa por não se contaminar com as bobagens que saem na rede social. O radicalismo, tudo isso que foi colocado pelo Bruno. O radicalismo vem muito de rede social. Lógico que boa parte da rede social tem coisa bacana, mas esse radicalismo, né? Quando ele chegou, o Corinthians deu metade do time. Deu jogador pra caramba, deu dinheiro. Aquela transação com o Zenit, que até hoje aparece um jogador. Nossa. Enfim. Deu 3 jogadores, inclusive o Robert Renan. Acho que até mais, né? Deu dinheiro, deu goleiro Ivan. Deu outro menino. Duqueiroz. Mantuan. Ele deu um monte de jogador lá. E opção de compra de um monte também. Por 50%. Fora o dinheiro, né? O Corinthians também entrou com dinheiro nessa operação. Não, um negócio impressionante. E aí ele chegou, começou bem, depois caiu de produção. E, obviamente, que ele não teve respaldo nenhum nesse período. Isso é uma coisa muito complexa. Se o cara não tiver estrutura, eu não sei o que aconteceu com ele para ele cair daquele jeito, não sei o que aconteceu para ele voltar, mas hoje é um jogador que está mais dentro da realidade dele. Quando você fala média de meio gol por jogo, eu acho que é uma média legal para o Roberto. Ele vai ter essa média, 0,5, 0,6, 0,7, que é uma ótima média. Isso. Acho que é um atacante interessante, já teve passagem para a seleção brasileira, dependendo das circunstâncias pode até acontecer de novo. Não é um jogador espetacular, mas é um jogador que a gente tem poucos no Brasil com esse nível, e muito jovem. Hoje ele jogou pelo lado esquerdo bastante tempo, depois com a entrada do Romero ele centralizou no lugar do Pedro Raul, criou oportunidades, sofreu o pênalti do primeiro gol, enfim, cumpriu bem a parte dele, jogou, pode ser mais um gol que foi anulado, né? Poderia ter feito outros gols, mas de qualquer forma, tranquila, uma posição que o Corinthians está muito sossegado. Você acha que acertou o Antônio Oliveira? Está aprovada essa formação com 2 atacantes, Pedro Raul e Yuri Alberto? Hoje funcionou, hoje deu certo. Então, o Yuri Alberto, ele jogou bem aberto pelo lado esquerdo e fechava, né? E aí o centralizado era o Pedro Raul. E pelo lado direito, ele tinha o Wesley bem aberto. Então, praticamente, ele jogou num 4-3-3. O Wesley quebrando o sistema defensivo, com drible, um jogador de muito drible. Esse é bom jogador também. Jogador bem interessante. Bom. E quando ele fazia a finta, o Yuri Alberto fechava. Então acabava tendo sempre 2 jogadores para receber a bola lá na frente. É uma maneira de jogar, assim. Para jogo desse tipo, quando o Corinthians foi corajoso, isso não dá para discutir. O Corinthians era a teórica zebra, né? No meu conceito, não posso falar pelos outros. E ele chegou e não tomou conhecimento. Passou por cima do São Bernardo, como se o São Bernardo não existisse. Desde o primeiro momento ele chegou, foi se impondo, muito por isso, né? Com 3 atacantes, com o Garro chegando bastante, distribuindo bem o jogo, quase sempre em cima do Wesley, né? O Wesley fazendo muito bem aquele lado com o Hugo. E o Corinthians foi se impondo. Dá para jogar desse jeito, dá para jogar. Porque o Roberto, ele funciona bem, vai pela esquerda e fecha. E o Wesley, às vezes fecha, mas vai muito para a linha de fundo, então dá para você alternar bem esse tipo de formação. Essa movimentação que você destacou, não é, Bruno Prado? Esses 2 atacantes, o Yuri Alberto e o Pedro Raul, querendo ou não, um abre espaço para o outro jogar e ainda tem a velocidade, o drible 1 contra 1 do Wesley nesse ataque do Corinthians, Bruno Prado. Sim, é uma formação possível. Quando o Pedro Raul chegou, o Vampeta falou da possibilidade dos 2 jogarem juntos, Pedro Raul e Yuri Alberto, né? O Vampeta falava que o Yuri Alberto ele não é necessariamente um jogador de área, ele movimenta mais, ele não é um pivôzão, não é aquele cara fixo na área. E o Pedro Raul é um jogador mais com essa característica. Então o Vampeta, desde que o Pedro Raul chegou, o Vampeta falou aqui dessa possibilidade.
E acabou, já não é a primeira vez que os dois jogam juntos e funciona bem. Essa é uma opção que tem o Corinthians de ter dois jogadores mais com característica de área, o Yuri pelo lado, mas entrando na área em muitos momentos. Vinha jogando com o Romero, né? Vinha jogando Romero, Wesley, até com o Yuri na esquerda, o Wesley veio para a direita, com o Romero, o Wesley jogava mais do lado esquerdo, o Romero no lado direito, mas funciona, é uma possibilidade, aí depende do que quer o Antônio Oliveira, de acordo com o jogo, com o adversário, mas dá sim, os dois podem jogar juntos. O Yuri tem uma característica diferente do Pedro Raul, um jogador de mais movimentação. Eu cheguei a falar do ataque do São Bernardo, né? Que o Corinthians 11 contra 11 não deixou o São Bernardo criar grandes chances, tanto que a primeira grande chance do São Bernardo nasce depois da expulsão do Rodrigo Garro, que o Cássio fez um milagre, basicamente. E o Cássio, quando foi exigido, teve ali algumas finalizações, alguns lances de perigo do São Bernardo. O Cássio foi muito bem no gol do Corinthians. Quando se fala em Carlos Miguel, acho que é um goleiro de muita qualidade, promissor, mas o Cássio, já disse isso aqui, está cansado de salvar esse time do Corinthians em várias situações. E até mesmo antes do jogo, eu ouvi torcedor do Corinthians falar assim, não, se hoje for para os pênaltis, o Cássio está lá. E foi assim na última Copa do Brasil e também na Sul-Americana, o Corinthians avançando, sempre contando com o fator Cássio nas penalidades.